A morte é a modalidade extrema à qual a existência recorre quando qualquer outra tentativa de nos curar, de nos integrar, tenha sido vã. Um dia me diria o Dreamer. Sócrates usa a morte para entender. No momento supremo, descobre que ela não é outra coisa senão um passo na via da cura. Um outro grau da escala da integridade. É esse o último ensinamento de Sócrates, o maior. Sócrates é o epítome de uma humanidade ainda instável entre duas visões. Um pesquisador, um explorador. Não conseguiu superar a morte, mas a usou para entender. Indicou a estrada. Proibido matar-se dentro. A integridade do ser é somente o início de uma humanidade que escolheu viver para sempre, completou Padre S. Semelhante atrai semelhante. Morte atrai morte. E não pode abater quem é conectado à vida. Providos de integridade, os lupelianos retornavam incólumes das missões mais temerárias. Nenhum instrumento de guerra parecia feri-los, como se qualquer ligação com a morte houvesse sido extirpada para sempre. Sem proselitismo e sem ir contra qualquer filosofia, os monges guerreiros de Lupélios sabiam elevar-se, e elevavam homens, mulheres e eventos em torno deles a uma faixa superior do ser. Eram vitoriosos já antes de combater. A vitória significava vencer a si mesmo, as próprias dúvidas, os medos, a ignorância. A vitória externa era somente uma comprovação da vitória interna. Assim, curando o próprio ser, alimentando a própria impecabilidade, tornando-se inacessíveis ao mal, venceram desafios considerados impossíveis e realizaram façanhas lendárias. A primeira causa da morte é exatamente nossa separação de Deus. É haver transferido o divino para fora de nós, disse Padre S., pegando de uma gaveta uma folha e anotando nela alguma coisa. Depois continuou. Lupélios diz, você pode odiar Deus porque está doente, porque sofre ou é pobre, mas eu lhe asseguro, a razão pela qual você está doente, em sofrimento ou em estado de pobreza é sua divisão de Deus. Os seres humanos esqueceram-se disso e transformaram o planeta em um mundo de morte. Fizeram da morte a razão da vida. A morte dedicam cada pensamento, a ela dirigem cada ação. Ame e sirva é o mote. Para estar a serviço da humanidade é preciso amar, e antes de tudo a si mesmo, a própria vida. Neste ponto, o Padre S. baixou a voz. Intuí que estava para me confidenciar o ensinamento mais secreto, a mais incrível das verdades recebidas da escola. Lupélios recordava aos seus discípulos. Parou por instantes intermináveis. Seus lábios tremeram antes de pronunciar as palavras de seu mestre. Vocês são deuses que esqueceram. Vocês são deuses em estado de amnésia. Também ordens seculares esquecem. Os olhos do velho umedeceram-se ao pensar naquele espírito guerreiro que havia inspirado sua escolha monástica. O esquecimento enfraquece o guerreiro que existe em cada ser. Antes, nós, dominicanos, éramos vegetarianos. Comíamos uma vez por dia. Cultivávamos o corpo e o espírito como uma única entidade. Era-nos muito clara a mensagem de Cristo e seu objetivo, a vitória da vida sobre a morte. Somente um trabalho incessante sobre si mesmo pode permitir ao ser humano superar a morte. Havia em sua voz a nostalgia da antiga disciplina, a lembrança do esplendor sepulto da escola. Eu estava admirado, feliz. Não acreditava que o cristianismo ainda guardasse em seu seio homens como Padre S., soldados dedicados à mais santa das guerras, fazer a morte morrer. Escolas e igrejas, universidades, ordens religiosas e instituições governamentais há tempos deixaram de preparar seres responsáveis. Hoje produzem somente corpos e mentes poluídas, afirmou Padre S. Terminou de preencher com uma densa caligrafia a folha que tinha diante de si. Dobrou-a algumas vezes e entregou-a a mim sem dizer mais nada. Aquele gesto pareceu-me, simbolicamente, a passagem do testemunho de um estafeta que, através dos séculos, nunca parou. Ele me confiava um trecho da corrida milenar da humanidade em busca de uma via de fuga de suas prisões. Ao deixá-lo já à saída do seu minúsculo escritório, sorriu para mim piscando os olhos e contagiando-me com aquela cumplicidade alegre e inviolável que eu havia encontrado somente entre os pequenos e valentes garotos radiantes do meu bairro.
Pedi-lhe que me indicasse o mandamento de Lupérios que mais representasse a síntese de seus estudos, a fórmula secreta para vencer a morte física.